O assunto de hoje é um desafio que eu compartilho com milhares de pessoas e é possível que você também tenha esse desafio, que é o desafio da auto-organização. Não apenas da organização da nossa agenda pessoal, do nosso tempo, os nossos compromissos, das nossas ideias, nossos pensamentos, mas também a organização dos espaços em que convivemos, das nossas roupas, dos nossos objetos pessoais, da nossa papelada, enfim, de tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano. E antes de colocar a mão na massa, eu gostaria de convidar você a conhecer três obras, caso você ainda não conheça, que são A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. A Marie Kondo é uma japonesa e ela é de uma ideia um tanto radical, que é você escolher um final de semana prolongado e passar por cada cômodo fazendo uma varredura como se fosse um verdadeiro furacão, tirando tudo do lugar e eliminando todos os objetos que não são mais de utilização, que já não pertencem mais ao seu cotidiano, e encaminhar esses objetos, seja para o lixo, seja para doação, seja para venda, mas descartar tudo aquilo que não é mais de utilidade para você naquele seu momento. E ela vai ensinando desde como arrumar suas roupas, como dobrar as roupas, como organizar os seus livros, como organizar papéis, e ela vai juntando tudo por categorias. E é interessante como ela traz a ideia de que a sua vida vai ser mais feliz se você viver num ambiente mais limpo, mais organizado, mais prático, em que você não perca tempo procurando objetos que você perdeu, papéis importantes que você não sabe onde colocou. O ideal é você chegar num momento em que você tenha um local ideal para cada coisa no seu lugar. Nós temos também o livro Organize-se, da Donna Smelling. Ela é estadunidense, é um livro traduzido, e esse livro apresenta soluções simples e fáceis para vencer o desafio diário da bagunça. E a tacada de mestre desse livro, na minha opinião, foi ela abordar a questão do desapego. Então, muita gente começa a juntar, eu acho que às vezes esse é um pouco do meu caso, juntar objetos que foram úteis e que nós temos aquela sensação de que vamos precisar dele no futuro. Mas muitas vezes você guarda aquele objeto por algum tempo e aquela necessidade futura nunca aparece. Então ela trata da questão do desapego e da destinação desse objeto, que é uma questão bem interessante, porque às vezes o objeto foi um objeto caro, um objeto útil, ainda está em funcionamento e a gente não, vamos dizer, se livra desse objeto por essa questão. Então, ela oferece algumas opções, por exemplo, a doação, outro exemplo, a venda desse objeto nos mercados na internet. Hoje, uma condição tão prática com o Mercado Livre, com a LX, em que a gente possa publicar a venda desse objeto. Outra questão também interessante é a questão de trabalhar o desapego no sentido assim de esperar uma moda voltar, não querer doar uma roupa porque engordou alguns quilinhos, a roupa não serve mais, e ter sempre aquela esperança de que um dia a gente vai voltar naquele peso ideal. Então é tudo uma questão emocional, uma questão sentimental que está por trás desse desapego. Não é fácil se desapegar de objetos que foram importantes num dado momento, mas que agora já pertencem a um ciclo que se passou, uma página que se virou. Então isso é bastante importante de ser tratado para conseguir chegar na organização. E a terceira obra que eu gostaria de indicar é o Antibagulismo Energético, da consciencióloga Kátia Arakaki,
E é um livro bem interessante porque ele aborda não apenas a dimensão material, a dimensão intrafísica, mas ele traz um panorama da dimensão energética, a dimensão extrafísica do ambiente da nossa casa. Então, ela traz a ideia da limpeza energética e do papel que certos objetos eles têm na evocação de contextos energéticos que são desfavoráveis ao nosso momento atual. Então, esses objetos eles são chamados de bagulhos energéticos. Então, por exemplo, um conjunto de fotos de antigos relacionamentos afetivos que são guardados e que acabam prejudicando, bloqueando uma nova postura afetiva, bloqueando a abertura de portas para novos relacionamentos. Alguns objetos que representam uma situação de dor ou de constrangimento e que a presença deles ali só serve para evocar esses sentimentos que foram negativos, ou algum objeto que está ali que só reforça alguns hábitos retrógrados que a gente está querendo mudar. Então, a autora Kátia Arakaki fala da questão desses objetos que são bagulhos energéticos e da necessidade de descartá-los a fim de proporcionar uma limpeza energética e um novo ambiente na nossa casa. E a questão da organização, ela então tende a trazer uma maior produtividade, uma maior organização de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de energias e com isso tudo uma maior liberdade, porque a gente passa a dominar melhor o espaço, a dominar melhor o nosso tempo. Então fica aí o desafio de ler essas 3 obras e tirar de cada uma delas uma técnica que possa ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para beneficiar o nosso movimento de auto-organização, certo?